Bom dia. Bom dia, senhor presidente, deputado Fernando Santana. Bom dia, deputadas, deputados. O que me traz à tribuna, na verdade, o que me faz voltar à tribuna, é um tema que eu tenho levado adiante com muito esforço, com muita dedicação de estudo, de diálogo com a comunidade científica e com a comunidade ambientalista, que é o tema dos agrotóxicos. O Brasil, de 2019, sobretudo agora, sob o governo Bolsonaro, liberou 325 novos agrotóxicos. 325 novos agrotóxicos. Esses agrotóxicos são classificados entre muito perigosos e perigosos, classe 2 e 3 de toxicologia. Houve, só no mês de julho, o ingresso de 51 novos agrotóxicos. Portanto, nós estamos vivendo sob um governo, deputado Fernando Santana, que tem liberado de maneira rápida, muito rápida, uma quantidade enorme de novos venenos que vão ser utilizados na produção de alimentos. Portanto, esse é o ambiente geral. Mas eu queria me dedicar a uma questão específica. O Brasil é um grande produtor de mel. A apicultura no Brasil é uma atividade que sustenta milhares de famílias. Aqui no Ceará, inclusive, nós já fomos, em 2011, o maior produtor... Em 2011, hoje nós somos o nono. Em 2011, o Ceará foi o maior produtor de mel no Brasil naquele ano, em 2011. Em razão da seca de 2012 em diante, houve uma quebra da produção melinífera, a produção de mel, o que, obviamente, é muito ruim. Nós saímos de uma produção de 6 mil toneladas ano de mel, caímos para, agora, 1.200 toneladas ano. Por que eu estou relacionando a questão dos agrotóxicos e o mel? Porque entre as substâncias liberadas à comercialização no Brasil esse ano, há aquelas à base de neonicotinoides. Vou tentar ser o mais simples e didático. Existem centenas de substâncias. Esses produtos, existem centenas de produtos. Esses produtos têm como base algumas dezenas de ingredientes ativos. Esses ingredientes ativos, eles são agrupados em conjuntos de substâncias. Entre as substâncias que são utilizadas como agrotóxicos, há aquelas que são neonicotinoides, são derivados da nicotina. A nicotina, né, que é, infelizmente, tão largamente conhecida por causa do cigarro industrializado. A nicotina, ela é utilizada como base para agrotóxicos que geram neonicotinoides. Os neonicotinoides são altamente tóxicos e, em especial, eles matam abelhas. As abelhas cumprem uma dupla função. Primeiro, elas são as principais polinizadoras. 60% das plantas existentes sobre a Terra dependem da polinização, e essa polinização ela é feita, sobretudo, por abelhas. E a segunda função é, obviamente, a produção de mel, é a apicultura. Portanto, as abelhas elas são importantes para a produção de mel e para a polinização. Os neonicotinoides, eles bagunçam e matam as abelhas. No Rio Grande do Sul, esse ano, estima-se que 500 milhões de abelhas foram mortas. Em Santa Catarina, milhões de abelhas foram mortas. E nós estamos vivendo, portanto, aí uma queda na safra de mel em razão da ampliação do uso de neonicotinoides. É sobretudo sobre isso que eu queria que o nosso ouvinte se detivesse.
a produção de mel no Brasil pode estar sendo afetada pela liberação de neonicotinoides hoje no Brasil. Desses novos agrotóxicos liberados pelo governo Bolsonaro, pelo menos 3 ingredientes ativos são neonicotinoides. São exatamente esses que são objeto do meu projeto de lei, o projeto de lei 535/2019. A França já proibiu 5 neonicotinoides, a União Europeia inteira proibiu 3 neonicotinoides, e é o que nós estamos tentando fazer aqui. 3 neonicotinoides que foram liberados no Brasil pelo governo Bolsonaro, nós estamos tentando defender a apicultura cearense, defender o meio ambiente, defender a polinização, defender a biodiversidade, defender a flora, e estamos proibindo que eles não sejam comercializados no Brasil. Né? São eles o imidacloprido, clotianidina e tiamectosan. Esses 3 neonicotinoides, eles são altamente tóxicos e, repito, matam milhões de abelhas, onde eles são pulverizados. Portanto, para garantir o interesse regional e econômico do Ceará na produção de mel, na apicultura, é preciso que a gente não espere que aconteça o que aconteceu no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Ou o que está acontecendo agora no Piauí. Estava lendo ontem os jornais do Piauí. O Piauí está tentando também proibir esses mesmos neonicotinoides. O Piauí, aqui do nosso lado, partiu na frente e deve proibir esses neonicotinoides em razão da produção de mel. Eu estou propondo que nós possamos nos antecipar a uma tragédia, porque no caso da produção melinífera aqui no Ceará, a produção de mel, são milhares de pequenos apicultores, esses pequenos apicultores, com uma renda média de R$5.000. A renda média de um pequeno apicultor é de R$5.000. Se eu libero, portanto, como está sendo liberado pelo governo Bolsonaro, né, a aplicação desses venenos, esses venenos matam as abelhas, e as abelhas, portanto, em sendo mortas, vão impactar diretamente a apicultura, isso vai ter um impacto social, para além do impacto ambiental, para além do impacto na saúde, isso tem um impacto econômico gigantesco. Gigantesco. Por isso mesmo, o deputado Fernando Santana, que é do Cariri, que é uma região, inclusive, onde há uma importante produção de mel, deputada Augusta, que é da Serra Grande, também uma importante produção de mel. Está aqui o deputado Moisés, que também conhece a matéria. Deputados, nós precisamos tomar a responsabilidade e proibir a comercialização desses neonicotinoides, desses produtos, aqui no estado do Ceará, como também está fazendo lá o Piauí, em defesa da apicultura, em defesa desses pequenos produtores de mel, que eles garantem a vida de milhares de famílias e, sobretudo, pelo papel de polinização que as abelhas cumprem e é fundamental para a nossa biodiversidade. Do ponto de vista jurídico, fica comprovado que o Estado tem competência e interesse para regular a comercialização de produtos. A competência sobre meio ambiente, ela é concorrente. E há um interesse regional, eu quero reafirmar isso, há um interesse regional em que essas substâncias que foram liberadas nacionalmente, elas não possam ser comercializadas aqui. Há pouco, um repórter me perguntava sobre esse papel legislativo que as assembleias estaduais têm. A questão ambiental é uma das poucas áreas em que nós temos competência de legislar. A União define regras gerais e, a partir dos interesses regionais, cabe ao Estado dizer se ele permite ou não que determinados produtos que são autorizados, se eles podem ou não ser comercializados, em razão da preservação do meio ambiente e do interesse maior, que é o interesse da saúde pública. Portanto, tanto do ponto de vista técnico, em razão da questão ambiental,
do ponto de vista econômico, pela preservação dos apicultores, como do ponto de vista jurídico, pela competência legislativa que a Constituição nos resguarda, nós temos todo o interesse, oportunidade, razão, justificativa para que nós possamos proibir estas substâncias. Repito, são extremamente tóxicas, matam milhões de abelhas, impactam a apicultura e a polinização, e nós temos que nos antever para que nós não, depois de um impacto negativo, trágico, na apicultura cearense, isso seja alvo da nossa preocupação. Nós temos que nos preocupar agora com a preservação da apicultura cearense, da nossa biodiversidade, pelo trabalho que esses insetos, as abelhas, fazem na nossa biodiversidade e na produção melinífera, na produção de mel, que, repito, sustentam milhares de famílias. Pelo que, senhores deputados, senhoras deputadas, eu coloco aqui à disposição, né, fizemos uma justificativa a mais técnica possível. Eu apelo para que os senhores e senhoras leiam a justificativa do projeto. Nós fizemos essa justificativa e aqui eu queria fazer o elogio à nossa assessoria jurídica e ambiental, aos professores e professoras universitários que conosco se dedicaram a essa elaboração. Destaco aqui em especial a professora Raquel Rigoto, que tem sido uma parceira fundamental do Legislativo cearense nessa produção legislativa e de pesquisas. Portanto, nós temos aqui uma justificativa técnica das mais rigorosas que comprovam a necessidade de nós aprovarmos essa lei. E eu concluo dizendo, nós somos pioneiros na vedação da pulverização aérea de agrotóxico. O Ceará, de forma pioneira e corajosa, proibiu o avião despejando veneno. Isso está sendo repetido hoje em pelo menos 18 assembleias do Brasil a leis assemelhadas, né, em tramitação. Esse nosso projeto de lei, que deu origem à lei Zé Maria do Tomé, que é de nossa autoria, minha, deputado Elmano, deputado Joaquim Noronha, ele tem recebido apoio os mais variados, tanto na esfera jurídica, como de saúde pública, como ambiental. Nós podemos continuar esse pioneirismo em nome da saúde e do meio ambiente, na regulação dos agrotóxicos, agora proibindo, sobretudo, os agrotóxicos com base nesses neonicotinoides, para promover a apicultura cearense, para preservar a apicultura cearense, para defender o pequeno apicultor cearense, a produção de mel, mas, sobretudo, o papel absolutamente importante na preservação do meio ambiente que as abelhas fazem, na polinização e na preservação da nossa biodiversidade. Pelo que eu rogo o apoiamento de Vossas Excelências. Muito obrigado.